Imagine acordar uma manhã e ver sua vizinha dançando na rua. Sozinha, sem música. Você sorri, achando graça, mas ela ainda está lá à tarde. E à noite. E no dia seguinte. E agora tem mais 10 pessoas dançando com ela. Isso não é ficção. Isso aconteceu. Em plena Europa. E ninguém, até hoje, conseguiu explicar completamente o que foi. Estamos em julho de 1518. A cidade de Estrasburgo, no que hoje conhecemos como o Nordeste da França, era uma cidade medieval comum. Casas de madeira, ruas de pedra, o cheiro constante de fumaça e lama. A vida era dura. A fome era frequente. As doenças faziam parte do cotidiano. Foi nesse cenário que uma mulher chamada Frau Troféia saiu de casa numa manhã comum e começou a dançar. Não havia música, não havia festa, não havia razão aparente. Ela dançava com os braços abertos, os pés se movendo no ritmo de algo que só ela parecia ouvir. As pessoas ao redor pararam para olhar. Algumas riram, outras ficaram desconfortáveis. Mas Frau Troféia não parou. Ela dançou por horas. Quando o sol se pôs, ela ainda estava lá. Os pés já sangrando através das sandálias gastas, o suor encharcando as roupas. Algumas pessoas tentaram segurá-la. Ela resistiu com uma força surpreendente, como se algo por dentro dela exigisse que continuasse. No segundo dia, ela voltou a dançar. No terceiro dia, mais 4 pessoas se juntaram a ela. Ninguém sabia por quê. Ninguém havia combinado nada. Eram pessoas que mal se conheciam. Um carpinteiro, uma jovem mãe, um ancião. Todos dançando, sem parar, sem falar, com aquele olhar vazio e distante que começou a apavorar os moradores de Estrasburgo. Em uma semana, eram 34 pessoas. Em um mês, esse número havia saltado para 400. As autoridades da cidade entraram em pânico. Reuniões de emergência foram convocadas, médicos foram chamados, e a conclusão que chegaram, e que hoje nos parece absurda, foi que a única solução era deixar as pessoas dançarem. A teoria da época era que se tratava de um sangue superaquecido, uma espécie de febre interna que só se curava com o movimento. Quanto mais dançassem, mais rápido se recuperariam. E então, as autoridades fizeram algo que agravou tudo. Contrataram músicos. Sim, eles trouxeram músicos profissionais para tocar para os dançarinos. Montaram palcos nas praças, abriram salões. Como se isso fosse uma festa que precisava de trilha sonora. O resultado foi catastrófico. Com a música, as pessoas dançaram mais, com mais vigor, com mais intensidade. O que já era um pesadelo virou algo indescritível. As ruas de Estrasburgo se tornaram um espetáculo macabro, centenas de pessoas dançando em êxtase delirante, caindo de exaustão, se levantando e dançando novamente, os pés em carne viva, os corpos tremendo, os olhos sem foco. Alguns perderam a consciência enquanto dançavam e continuaram se movendo mesmo desacordados, como marionetes controladas por uma força invisível. Outros começaram a ter convulsões. E então, as primeiras mortes chegaram. Registros históricos indicam que em alguns dias, durante o pico da epidemia, até 15 pessoas morriam por dia. De exaustão cardíaca, de derrames, de colapso total do organismo. Seus corpos simplesmente não aguentavam mais, mas algo dentro deles recusava parar. As famílias tentavam segurar seus parentes, eram empurradas para longe. Padres tentavam rezar sobre os dançarinos, eram ignorados. Remédios da época que incluíam desde ervas até sangrias não surtiam efeito algum. A cidade entrou em colapso psicológico. Quem não estava dançando vivia em terror constante, esperando acordar no dia seguinte com aquela necessidade irresistível de se mover.
O medo de pegar a dança era real e palpável. Pessoas começaram a evitar as ruas. Igrejas ficaram lotadas de pessoas orando para não serem as próximas. E o mais perturbador, ninguém conseguia identificar um padrão claro de quem seria acometido. Jovens, velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, devotos e pecadores. A dança não escolhia, ou escolhia. Alguns pesquisadores modernos notaram algo interessante nos registros. A maioria das vítimas eram pessoas que viviam em extrema pobreza, estresse crônico e desnutrição. Estrasburgo, em 1518, passava por uma série de crises simultâneas: colheitas fracas, inflação absurda, doenças e um inverno devastador que havia matado meses antes. A população estava à beira do colapso mental muito antes de Frau Troffea dar seu primeiro passo. Isso levou alguns estudiosos a propor uma das teorias mais aceitas hoje: a histeria em massa. A histeria em massa, tecnicamente chamada de doença psicogênica em massa, é um fenômeno documentado ao longo de toda a história humana. Em situações de estresse extremo, trauma coletivo e crença compartilhada, grupos de pessoas podem desenvolver sintomas físicos reais sem causa orgânica identificável. O cérebro converte angústia emocional em movimento corporal compulsivo. Em outras palavras, o desespero coletivo de Estrasburgo encontrou uma saída pelo corpo. Frau Troffea pode ter sido apenas a primeira a quebrar. E ao ver ela dançar, outros já no limite seguiram. Não por imitação consciente, por contágio psíquico, pela mesma ferida que todos carregavam. Mas essa explicação, por mais convincente que pareça, não responde tudo. Por que a dança, especificamente? Por que não gritos, choro, corrida? Por que o movimento era tão coordenado, tão ritmado, mesmo sem música? E por que parou? Porque parou tão abruptamente quanto começou. Em setembro de 1518, depois de semanas de horror, as autoridades mudaram de abordagem. Proibiram a música, proibiram os salões, levaram os dançarinos restantes a um santuário nas montanhas, dedicado a Sanct Vitus, o santo protetor contra doenças que causavam espasmos e convulsões involuntárias. Ali, em silêncio e oração, os últimos dançarinos pararam. Não de forma dramática, não com um grito ou colapso. Simplesmente pararam, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Os registros históricos depois disso são escassos. Não sabemos o que aconteceu com Frau Troffea. Não sabemos quantas pessoas exatamente morreram. As estimativas variam entre dezenas e algumas centenas. Não sabemos se ela foi considerada uma causadora ou uma vítima. O que sabemos é que Estrasburgo nunca mais foi a mesma. E que a dança de São Vito de 1518 permanece até hoje como um dos eventos mais inexplicáveis e perturbadores da história humana. Porque, no fundo, a teoria da histeria em massa, por mais científica que pareça, levanta uma questão que ninguém quer responder diretamente. Se o desespero coletivo pode fazer centenas de pessoas dançarem até morrer, o que o desespero coletivo do mundo de hoje é capaz de fazer? Feche os olhos por um momento. Escute. Você consegue ouvir alguma coisa?